No entanto, toda essa perspectiva, né, de que todos somos livres, igualmente livres na medida que somos racionais, ela não é isonômica. O princípio da isonomia é que todos os indivíduos são iguais perante a lei, mas a isonomia ela trata os desiguais com as suas desigualdades na medida das suas desigualdades. Então essa premissa de igualdade humanista, ela será que é isonômica de fato? Será que todos somos livres, igualmente livres? E aí faço um parênteses aqui para nós pensarmos numa perspectiva, né, antes de voltarmos a falar de culpabilidade, sobre a liberdade. O professor Gustavo ele traz um exemplo de um filho dele, que as primeiras palavras que essa criança disse não foi pai nem mãe, foi meu. Ele tinha uma irmã mais velha, aonde tinham brinquedos dele e brinquedos dela. Então, já desde o início, ele já tinha essa perspectiva do que é meu e do que é do outro. Ele ia para a escola, para a creche, né? E lá tinha um armário de brinquedos. Cada uma das crianças pegava o seu brinquedo para brincar no seu quadradinho. Nenhuma criança podia pegar o brinquedo da outra. Depois eles podiam ir lá devolver para o armário e trocar de brinquedos. Mas já se é claro, na tenra infância, estou falando 2, 3 anos, do meu e do teu. Aí vamos pensar numa perspectiva de uma outra criança, uma criança da periferia, uma criança dos morros, aonde quais são os brinquedos? Ela não tem um armário, uma estante de brinquedos. Ela brinca com pedras, ela brinca com paus. Aí, no meio da brincadeira, ela enxerga uma pedra mais brilhante, um pau mais torto, né, que serve muito para a brincadeira na qual eles estão brincando. De quem é essa pedra? De quem é esse pau? É de quem pegar. Ou do mais forte, para que pega, de quem pegou, ou do mais rápido, que chega primeiro do mais forte. Ou seja, essa relação, essa liberdade do meu e seu de escolha, ela fica diferente, ela não é igual para todos. Então vamos pensar que essas duas crianças viram adultas, certo? E lá nos seus 20 anos de idade, elas furtam um pacote de pão, um alimento, ou seja lá o que for, dentro de um estabelecimento, certo? Será que essas duas pessoas, né, pela presunção clássica de que todos somos iguais, de que todos nós temos a mesma liberdade porque somos racionais, que é adotada ainda pelo nosso Código Penal, será que os dois são igualmente culpáveis? Será que são igualmente livres de escolher entre o certo e o errado? Será que são igualmente treinados e motivados para se orientar de acordo com o direito? Será? E aí começa uma reflexão muito profunda dessa liberdade, dessa igualdade. A ideia de igualdade é muito bonita, né? Mas será que ela é de fato isonômica? Será que ela trata os desiguais de forma desigual? Então nós temos que sempre respeitar as desigualdades dentro da culpabilidade. Por isso que entender quem é essa pessoa, qual é o seu histórico de vida, é muito importante para dar o juízo de reprovação para a conduta delitiva praticada. Mas voltando para a premissa clássica, né, que é sustentada até hoje dentro da culpabilidade da escola clássica, a gente trata a liberdade na culpabilidade, ou seja, o livre-arbítrio do ser humano, que hoje nós temos somente algumas formas de exclusão de culpabilidade. Nós somos todos iguais perante a lei, né? No entanto, temos que levar em consideração esse princípio da isonomia, mas a culpabilidade da premissa clássica dentro do nosso Código Penal, ela traz algumas formas de exclusão de culpabilidade. As formas de exclusão de culpabilidade, que nós vamos ver mais adiante, é a inimputabilidade, ou seja, loucos e menores de 18 anos, ou exigibilidade de conduta diversa, como coação moral irresistível, obediência hierárquica e erro de proibição inevitável. Por que essas pessoas têm excluído a culpabilidade? Também é em relação à liberdade. Vamos ver? O louco, em função da sua doença, a doença ela acaba turvando a sua visão sobre o bem e o mal. Em sendo assim, impede que ele faça boas escolhas. A doença faz com que ele enxergue um mundo paralelo e esse mundo paralelo, essa turvação da visão, não deixa com que ele faça escolhas positivas de acordo com o direito.
Uma criança, da mesma forma, não tem essa noção entre o bem e o mal muito bem construída. E dependendo da idade, sequer tem essa construção do bem e do mal. O próprio professor Gustavo fala que o filho dele chegou um dia querendo matar o vizinho, porque vão matar o vizinho. E ele perguntou, mas se você matar o vizinho, com quem você vai brincar amanhã? E a criança responde, não, amanhã eu vivo ele de novo. Ou seja, não tem essa relação de fato entre o bem e o mal, entre o livre de escolhas. Ele não consegue ter liberdade de escolha porque ele não tem liberdade de escolha, por não entender essa relação. Como não somos livres, não podemos censurar pelo mau uso da liberdade. Como eles não são livres, nós não podemos censurar esse mau uso, essa escolha errada. Da mesma forma, a coação moral irresistível, por exemplo, onde a pessoa, em função da coação, não tem liberdade de escolha. Por isso que, nesses casos, nós vamos ter a excludente de culpabilidade e vamos estudar mais adiante. Ou seja, a liberdade, a partir de toda essa introdução que nós estamos falando, a liberdade é a base da culpabilidade. Todas as excludentes que nós vimos, e vamos ver daqui a pouquinho, afastam a liberdade e, consequentemente, vão afastar a culpabilidade. No entanto, nós temos uma segunda teoria, trazida no Brasil por Zaffaroni, que é a teoria da coculpabilidade. Então, ela vem para o Brasil e depois o Zaffaroni avança um pouco com a teoria da culpabilidade às avessas. Mas a teoria da coculpabilidade diz o seguinte: é um mau juízo de censurabilidade, ou seja, um mau juízo de censura pelo mau uso da liberdade. Ou seja, a sociedade ela acaba tendo um importante papel nesse mau uso da liberdade, porque a sociedade empurra o sujeito muitas vezes para o crime. De que forma a gente consegue entender essa coculpabilidade, Ou seja, é a pessoa mais a sociedade que acabam tendo que ser responsáveis pelas condutas delitivas. A sociedade, ela nos obriga a sermos vencedores, sermos bem-sucedidos. A sociedade toda espera isso de todos nós, certo? Todos nós temos o mesmo objetivo de vida. Qual é? Vencer. No entanto, as oportunidades não são distribuídas de forma igual. Elas são distribuídas de forma desigual. Nem todos têm as mesmas condições de alcançar a meta, até porque a meta é inalcançável para todos. Todos nós temos uma meta de sermos vencedores. Todos nós queremos sentar na praia, comer camarão e ser servidos. No entanto, se todos têm essa meta, nós temos que pensar que para nós sermos servidos, precisa alguém que sirva. Então a gente começa a ver que realmente essa meta é inalcançável, porque nós temos uma distribuição diferente de oportunidades. A gente consegue identificar isso nesse momento que estamos passando de pandemia com o Enem. Será que todos estão tendo as mesmas condições de estudos para fazer a prova do Enem? Será que todos têm um computador? Será que todos conseguem ter acesso à internet para assistir essas aulas? Não. Então a gente começa a perceber que, embora seja de todos exigido o alcance de meta, esperado como objetivo de todos essa meta de ser vencedores, não são dadas oportunidades iguais. E a gente pode voltar, primeira infância, até a questão da alimentação, do estímulo cognitivo das pessoas. Então, será que todos temos as mesmas ferramentas para sermos livres de escolha? Então, mesmo sabendo que são diferentes, as condições da sociedade continuam empurrando para a mesma meta. Mesmo nós temos certeza e temos clareza de que não são dadas oportunidades iguais para todos, ainda se espera de todos o winner, o vencedor. Aquele que não alcança é o loser, é o perdedor. Então, como não tem uma porta aberta muitas vezes para chegar à meta, o caminho por vezes acaba sendo ilícito. Ele vai pelas vias ilícitas. E aqui é muito interessante, quando nós falamos de uma entrevista, enfim, assistida, do quem criou o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, ele disse que entrou para o mundo do tráfico, pelo mundo do crime, em função de iogurte. Porque ele ia na casa do traficante e tinha iogurte na geladeira. E o pai dele não tinha condições de comprar iogurte. Então, ele queria ter iogurte. E a forma que ele conseguiu foi ingressando no crime, desde criança, ajudando os traficantes.
A gente conseguir ter uma percepção maior do que é uma realidade social e de quais são essas possibilidades, né, e instrumentos para que a pessoa de fato consiga ter liberdade de escolha, nós conseguimos compreender essa pessoa e dar a pena a ela na sua proporção. Então a gente percebe que se exige de todos o winner, né? Mas nós deveríamos ser mais solidários e diminuir a carga de sanção dele, porque é a sociedade que empurrou de certa forma para o objetivo de sempre, ou seja, o objetivo de alcançar a vitória, e não se dão as mesmas condições e oportunidades de escolha para que todos cheguem lá. Então questiona-se por essa teoria da co-culpabilidade o pleno exercício da liberdade. Será que de fato é uma opção pelo ilícito? Será que é uma escolha? Ou temos de fato uma pressão social para que somos empurrados para essa escolha? Então são teorias, né, muito controversas, teorias onde a gente deve debater e mesmo não concordando ou concordando, a gente tem que entender ela para ver de que forma a gente consegue compreender esse sujeito para que nós possamos dar uma culpabilidade adequada. Então aqui será que não é o caso de levar em conta as oportunidades que a sociedade, né, e a economia, né, para dar a ele o juízo de reprovação, o juízo da culpabilidade? Eu acredito que sim. Por isso que a culpabilidade é tão bonita, porque a gente tem que encontrar e enxergar essa pessoa como um todo, como um ser humano, e dar uma pena, uma culpabilidade, uma sanção adequada como ele é, e não como se eu estivesse no lugar dele, porque eu nunca consigo ter esse lugar de fala, porque eu não sou ele. Eu tive outra vida, eu tive outras circunstâncias na minha vida que me levaram a ter melhores escolhas. Mas ainda aumentando e prosseguindo, né, com essa teoria de Zaffaroni, ele chega a uma outra teoria chamada co-culpabilidade às avessas. Ou seja, o que é isso? Ao invés de diminuir a carga de censura de reprovação daquele que não foi dada todas as ferramentas e oportunidades, ou seja, os mais vulneráveis, nós aumentamos. Percebam isso. De que forma? Por exemplo, uma pessoa que está presa, certo? E eu entro com um pedido de liberdade provisória. Para ter liberdade provisória, eu preciso de endereço fixo, é um dos requisitos. Mas essa pessoa é moradora de rua. Ele precisa ter uma ocupação lícita, mas essa pessoa está desempregada ou faz bicos. Ou seja, ele fica preso não pelo fato que ele cometeu, mas pelas suas condições. Como se desemprego fosse uma opção, como morar na rua fosse simplesmente uma opção. Então é uma co-culpabilidade às avessas, aonde, ao invés de diminuir a carga de culpabilidade daqueles mais vulneráveis, nós acentuamos, nós sobrecarregamos a carga de culpabilidade. Ao contrário dos mais poderosos, por exemplo, né, que costumam contar com as benesses da lei. Por quê? E do sistema também, pois que eles podem vir a responder em liberdade. Porque se alguém tem imóveis fixos, são eles. Se as circunstâncias judiciais do artigo 59, que depois vamos estudar em teoria da pena, são favoráveis a eles, são para eles, porque são pessoas benquistas pela sociedade. Então a gente começa a ver que trata mais de aumentar, né? Ao invés de aumentar a carga de responsabilidade de fato dessas pessoas poderosas que tiveram todas as oportunidades, nós diminuímos a carga deles e aumentamos a carga de quem por muitas vezes não tem escolha, não tem essa liberdade de escolha. Então a gente diminui o senso de responsabilidade dos mais poderosos. Eles têm mais empatia do sistema, né? E de fato mais proteção. A gente começa a perceber um outro requisito em relação à culpabilidade agora na pandemia. Existe uma agravante no artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal, que é quando a pessoa se aproveita de calamidade pública para a prática do crime. E acaba sendo aplicada essa agravante igualmente por aquela pessoa, por exemplo, que é um estelionatário, né, que está ligando para a família de pessoas internas, dizendo que precisa fazer um exame, que custa tanto, ou seja, se aproveita de fato da pandemia. Mas também é aplicada essa agravante de pena daquela pessoa que furta durante a pandemia, que em função da pandemia perdeu o emprego, está de fato passando por um período, né, de muita necessidade. Então, os argumentos de que é se aproveitar da calamidade pública, né, está se valendo da pandemia ou não. Então, a gente tem que, na culpabilidade, que é o momento de aplicar essa reprovação, o momento de aplicar, por exemplo, um aumento de pena, analisar o fato como um todo, saber quem é aquela pessoa, escutar aquela pessoa, humanificar aquela pessoa, para nós podermos dar o juízo de reprovação adequado e justo.
Então aqui uma reflexão, né, que nós temos que fazer sempre entre culpabilidade e co-culpabilidade. A gente não pode esquecer dessa reflexão, né? Onde se quer chegar com essas agravantes, né? A gente tem que salvaguardar tudo ou nós temos que ver a fragilidade do sistema, a fragilidade das pessoas e aplicar a culpabilidade de uma forma correta e isonômica. E a partir dessa introdução, nós vamos então estudar a culpabilidade. O que ela é, quais são seus requisitos, as suas excludentes. Está certo? Até a próxima!